Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste sábado de feriado, de forma alguma eu deixaria de trazer uma poesia. E neste sábado, de um feriado de Páscoa, eu trouxe pra gente Soneto de Amor ao Próximo, de Geraldo Eustáquio de Souza. Hoje eu olharia as pessoas simplesmente como pessoas, sem nenhum julgamento ou opinião que me faça rotular quem são as más, quem são as boas, e me leve a agir com base nessa tola conclusão. Hoje eu olharia as pessoas simplesmente como espelhos de onde eu vejo refletidas minhas fraquezas e virtudes, de tal forma que as minhas críticas e conselhos sirvam antes para que eu próprio mude as minhas atitudes. Hoje eu olharei as pessoas com aceitação total, sem formalismos solenes ou distância social, sem condenar os defeitos ou zombar de suas limitações, mas respeitando seus direitos, crenças e aspirações, acolhendo o que cada um é, do jeito que cada um for. Hoje eu olharei as pessoas simplesmente com amor. Por que eu quis trazer este poema hoje para vocês? Bom, primeiro porque o feriado da Páscoa para mim é um feriado que me deixa muito reflexiva e eu penso muito a respeito de questões como amor, amor ao próximo, perdão. Eu acho que é um momento do ano muito propício para a gente refletir sobre essas coisas. Justamente porque é um feriado no qual geralmente a gente celebra o oposto disso tudo, né? Hoje é essa data horrorosa, né? O sábado de aleluia, que a gente malha o Judas e tá há 2000 anos malhando o coitado do Judas. Com isso a gente está ensinando pra gente, declarando para o universo, ensinando para gerações futuras uma egrégora gigantesca de remorso, de não largar a mão das mágoas que sente, de nunca perdoar, nunca superar, nunca seguir adiante, ser aquela criaturinha que remoe tudo, que guarda a mágoa, que cultiva o remorso. E isso é terrível. O mal que isso faz pra gente como indivíduo e o mal que isso faz para o universo e para tudo que a gente, enquanto uma sociedade gigantesca que partilha dessa crença, vai fazer, é muito grande. Então eu acho muito importante a gente aproveitar esse momento, que vai ter muita gente revivendo toda essa raiva, esse ódio, a gente pensar no amor, pensar no oposto disso tudo e tentar vibrar, jogar isso para o universo como uma água de bálsamo mesmo, caindo nesse incêndio feio que vem queimando a gente por dentro há 2000 anos. E amanhã todo mundo vai lamentar a morte ao invés de estar pensando no que a vida vence, e a vida sempre vence. Porque a metáfora da ressurreição, e a gente tem principalmente a gente que estuda ciência, que estuda filosofia, que gosta de arte, a gente tem sempre essa atitude de achar que absolutamente tudo que vem da religião cristã é inválido. Mas a gente esquece de fazer a análise de que os conceitos que são tratados lá, eles são milenares, infinitamente mais antigos do que o cristianismo passou. Na verdade, a Bíblia é montada em cima de conhecimentos muito anteriores e muito ancestrais e que foram deturpados e utilizados dessa forma que a gente conhece nos últimos 2000 anos. Mas a ideia de ressurreição, ela é uma ideia que está em N culturas, de N formas diferentes. E toda vez que você encontra um conceito que ele perpassa
tanto geograficamente, culturalmente ou em termos de tempo, perpassa as diferentes sociedades, você está frente a alguma coisa mais próximo que a gente vai conseguir de uma verdade para todos nós, de quase a mesma coisa que um clássico. Uma coisa que, independente do tempo, da época, você tem como utilizar no teu dia a dia para você superar questões íntimas suas que hoje estão te travando num lugar que não te deixa feliz. E a ressurreição é uma dessas, porque ela é uma metáfora que fala pra gente que a vida sempre vence, que não importa o que aconteça, a vida sempre vence, a vida sempre vai vencer. Portanto, a gente pode carregar com a gente a esperança de que, por mais escuro que o momento esteja, por mais difícil que seja este momento que você está passando agora, por mais cheio de sacrifício que ele seja, que ele seja de fato um calvário para você, a vida vai vencer no final. Vai chegar um momento em que tudo isso vai acabar e você vai poder colher os frutos se você aprendeu a lição. Mais uma vez, com isso eu estou dizendo para a gente romantizar o nosso sofrimento, simplesmente aplacar a nossa vontade de lutar, a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de transformar e se conformar de maneira alguma. A luta, a transformação, ela é um princípio básico da vivência humana. Ela é quase é para isso que você está aqui. É para ir se transformando, porque a gente está aqui para evoluir e a evolução se dá através da transformação. Evolução é um conceito gigantesco, mas ela tem uma prática e a prática é a transformação. Então, sim, se a gente está num momento ruim, tanto coletivo quanto individual, nós temos total direito, e esse direito ao livre-arbítrio, que é completamente divino e ao lado da vida é a coisa mais importante que a gente tem esse direito de transformar, de se transformar e com isso transformar a nossa vida e seguir adiante. E isso é um gigantesco perdão que a gente consegue dar. Mas eu queria falar sobre amor ao próximo, sobre aceitação. Num dia em que a gente louva a mais total, completa e irrestrita não aceitação das pessoas, eu queria justamente poder falar um pouquinho disso, do amor ao próximo. Lembrando que o amor ao próximo, ele acontece na exata medida do amor que a gente está se dedicando. Quanto mais a gente tem raiva dos outros, quanto mais a gente tem raiva, seja de um indivíduo, seja de grupos, seja do que uma pessoa acredita ou deixa de acreditar, seja de como uma pessoa leva a própria vida ou deixa de levar, quanto mais raiva, mais ódio a gente tem disso tudo, isso é sinal de uma coisa só, que a gente está dedicando antes e acima de tudo toda essa raiva e todo esse ódio a gente mesmo. E isso é quase que uma anti-religião, porque religião, a palavra em si, o conceito em si, ele fala em religação. A religação da gente que é solto aqui nesse mundo, cheio de moral, de valor, com a coisa mais divina que a gente pode encontrar, que é a nossa própria verdade, a nossa verdade íntima, a nossa essência, que está aqui dentro e que eu tenho a minha, você tem a sua, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Isso não significa que a gente possa descartar os grandes conhecimentos da ciência, da filosofia e sair achando que qualquer coisa que dá na nossa veneta é uma verdade tão grande quanto um conhecimento socialmente construído. De maneira alguma, é isso. Mas eu tenho o direito de mover as minhas ações nesse mundo de acordo com a minha verdade. E muitas vezes essa minha verdade vai se chocar com os valores que me são passados, sejam sociais, sejam religiosos, sejam familiares. Não importa qual das instituições que esses valores vêm. Então, quando uma pessoa ela está imersa numa determinada instituição e essa instituição está fazendo ela odiar demais o mundo, significa que essa instituição está fazendo ela odiar demais a si mesma. E com isso está desligando cada vez mais essa pessoa daquilo que verdadeiramente é divino e sagrado, do encontro real dela com aquilo que ela pode encontrar de Deus, que é o amor próprio, que é o amar a si mesmo, que é o olhar para si mesmo. Isso é amar antes a si. Primeiro você olha para você se entende, você se compreende, você se sabe, e aí você ama o próximo. E amar a Deus acima de todas as coisas é simplesmente preservar tudo aquilo que é natural e não permitir que seja explorado até a exaustão,
até o fim do mundo, literalmente. E eu quis falar sobre amor ao próximo justamente por isso, porque a gente tá numa vibe social e é causada pelo sistema mundo que a gente vive nos últimos 150 anos, que faz com que a gente cada vez mais e mais e mais odeie a tudo e a todos e permita que tudo seja destruído. Então, para a gente poder fazer que nem foi dito no poema, olhar para os outros sem julgamento, olhar sem apontar o dedo, sem dar o dedo na cara e querer criticar, a gente precisa primeiro e antes de tudo fazer isso com a gente mesmo. Quando que a gente diminui a carga de julgamento que a gente coloca contra os outros no mundo? Quando a gente diminui a carga de julgamento que coloca em si. E como a gente faz isso? Olhando para quem você verdadeiramente é em cada situação. A revelia de qualquer valor que te façam engolir ou que te doutrinem a acreditar que é certo ou que é uma verdade. Olha para você. Por que a gente se julga? Porque a gente vê a distância o tempo todo. A gente vê a distância entre aquilo que é a nossa verdade, aquilo que eu verdadeiramente estaria fazendo, se eu simplesmente fosse eu, e os valores que me passam. Quanto mais a minha verdade me informa, quanto mais ela me dói dizendo não é isso, mais a gente se julga por não conseguir se encaixar aqui. Quanto mais a gente se julga, mais raiva a gente tem de si. Quanto mais raiva a gente tem de si, mais raiva a gente joga no mundo. E então eu queria que a gente fizesse essa reflexão hoje. Quem puder, tira um momento, olha para si, tenta se perdoar, tenta baixar um pouquinho a guarda de todo esse não perdão e todo esse julgamento tão visceral que a gente vem fazendo contra a gente. Assim, a gente vai conseguir ter uma ação mais positiva no mundo, uma ação de mais amor, porque para quem acredita no cristianismo, a grande mensagem que foi passada é uma mensagem de amor, de entregar amor para si, para o outro e para o mundo. E é só isso, e é simples assim. É dificílimo de ser feito porque a gente passou 2000 anos fugindo disso e acreditando em qualquer outra coisa, menos nisso. Mas são 3 linhazinhas de mensagem. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar ao todo. Pronto. Mas para fazer isso a gente precisa aprender a se perdoar, aprender a viver a própria verdade e olhar para si, primeiro e acima de tudo, com esse amor. Lembrar que a raiva que a gente tem, porque me ensinaram que tudo isso é certo, mas eu quero isso. E a raiva que a gente fica da gente é simplesmente porque a gente está ouvindo demais o plano de dominação de outras pessoas e não a nossa verdade, e não o divino que habita cada um de nós, a nossa essência. Então, quem puder hoje, faça uma reflexão sobre isso. Pense, perdoe. O perdão não é uma coisa para os outros, o perdão é uma coisa para si mesmo. Se liberte das amarras e seja você. Se abrace com doçura, com gentileza. Isso tudo vai trazer uma calma que vai te permitir ter uma ação muito melhor no mundo. E o mundo precisa do máximo de gente possível com essa ação agora. Eu sou Lili Magaflor, eu sou poeta, declamadora. Esse aqui é o Poesia em Flor, o seu canal de poesia no YouTube. Todos os sábados às 9 da manhã eu trago uma poesia para você. Eu também sou poeta e você encontra o meu trabalho autoral nas minhas redes sociais. No Instagram, eu sou @lilimagaflor. No Facebook, você me encontra numa página com o mesmo nome desse canal, Poesia em Flor. Vai lá, curte o meu perfil, curte a minha página, comente nas minhas poesias, eu adoro conversar com vocês, então eu gosto muito quando vocês conversam. E comente aqui também, deixe seu comentário, deixe seu like, se é a primeira vez que você está chegando, bem-vindo, não esqueça de se inscrever e de apertar a sinetinha. Se você está sempre aqui, obrigada por a gente estar dividindo mais uma manhã de sábado, isso me enche de alegria, com toda certeza. Ótimo feriado para todos, que amanhã seja um dia lindo de amor, comunhão e liberdade para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com muito mais.